Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência à elaboração do caderno do aluno aqui de primeira série do terceiro bimestre, certo? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição e assista. Lembrando que essas playlists trazem uma sequência. Sua aula de hoje, ela vai ser uma aula, digamos assim, que diferente, né, comparada às aulas que eu trabalho. Primeiro porque ela será uma aula bem mais curta. E vocês vão perceber que a atividade 4, ela não será tão trabalhada durante a nossa aula, por quê? Eu darei instruções para como vocês farão o desenvolvimento dessa atividade, porque essa é uma atividade de pesquisa, tá? Eu posso dizer para vocês que a atividade 4 inteira, ela vai trabalhar com fontes de pesquisas. Inclusive, uma das propostas de uma das atividades é até mesmo a apresentação de um seminário. Então não é interessante que em todas as aulas o professor traga o assunto para vocês, mas que vocês lembrem também que o caderno ele cobra de vocês outras habilidades que não seja somente ficar observando o professor trabalhar, beleza? E aí, pessoal, dessa forma nós vamos concluir o caderno do aluno, mas nós não concluímos o bimestre ainda. Então o que eu vou fazer com o restante do terceiro bimestre? Que como eu não dava aula para a primeira série o ano passado, né, os anos anteriores, eu não vi como foi trabalhado esse novo caderno, eu posso dizer que agora ele está bem enxugado, né? Ele está bem curto, não sei se é por causa da pandemia, mas enfim, né? São somente 4 atividades. Mas provavelmente nas próximas aulas, ainda do terceiro bimestre, nós vamos retomar algumas atividades do caderno do aluno, tá? Do terceiro bimestre, e vamos trabalhar bastante com a elaboração de exercícios, tá? Então, por exemplo, na próxima aula, nós vamos retomar atividades, né, as demais aulas até o fechamento aí do terceiro bimestre, reforçando alguns conceitos como cálculo de massa atômica, massa molecular, balanceamento químico. Eu pretendo na próxima aula já trabalhar com balanceamento químico porque é um conceito muito importante e é até bom, pessoal, que a gente retome, refaça alguns exercícios e deixe isso mais evidente aí dentro da nossa aprendizagem, beleza? Então, pessoal, a atividade 4 vai colocar como tema a importância do ferro e do cobre na sociedade atual. Lembrando que lá na atividade 2 nós já falamos sobre cobre e ferro, principalmente os meios de extração, né, como são extraídos esses materiais. E agora nós vamos retomar a nossa discussão, analisando aqui agora a importância do ferro e do cobre dentro da sociedade. Ele dá início com a atividade 4A, onde é colocado para você 3 perguntas, e o que é importante? Que essas perguntas, pessoal, são perguntas prévias, são aquelas perguntas que a gente traz sempre o conhecimento de algo anterior que a gente tenha, de uma aula, de um assunto, de uma série, de um bimestre, enfim. A gente responde sempre essas questões aqui com conhecimentos prévios que a gente tem e nós já estudamos esse assunto, né? Nós já falamos sobre o cobre e o ferro nesse bimestre lá na atividade 2. Então é muito importante que quando você for fazer a leitura e a resolução dessas 3 questões, que você não tenha problema com isso, tá? Que você consiga elaborar uma hipótese bacana. E lá na última atividade que ele pede para que você retome, que não tenha tanta diferença, tá? Que você consiga agregar uma coisinha ou outra, mas que a base da resposta já seja bem formulada, porque nós já estudamos esse assunto. Então, pessoal, eu peço para que vocês pausem a aula agora, respondam essas 3 questões e dê seguimento aqui nas próximas atividades. Então, pessoal, dando sequência aqui, imaginando que você tenha resolvido a atividade 4A, na atividade 4B é cobrado de nós aqui uma pesquisa para que você faça o preenchimento desse quadro. E quais são os pontos aqui que pede para que você faça uma análise em relação desse assunto, destacando as principais ideias? Primeiro, quais são os principais minérios extraídos no Brasil? Porque quando nós falamos, por exemplo, de alguns metais, como o cobre ou o ferro, esses metais não são encontrados puros na natureza. Nós sabemos que a tabela periódica representa esses elementos puros, né? O que seria o elemento ali do átomo ferro, do átomo cobre. Mas esses elementos não são encontrados assim na natureza. Eles são encontrados dentro de substâncias, né? Dentro de minérios que é necessário que seja extraído o ferro ou o cobre, por exemplo. Então é como eu disse, pessoal, é lógico que talvez você não tenha decorado os nomes. A gente não consegue decorar todos os nomes dos minérios, até porque não são nomes tão comuns assim no nosso cotidiano. Mas nós já estudamos isso. Você já sabe que tem minérios, que tem ferro, que tem cobre e que através desses minérios nós os extraímos, tá? Então aqui você vai só fazer uma pesquisa para sistematizar o nome desses minérios,
Ele coloca aqui o ranking mundial em relação à produção de metais do Brasil. O Brasil, ele é um bom produtor de metais? Nós já sabemos, por exemplo, que o Brasil aí em poucos anos já teve alguns problemas com algumas barragens, o que significa que no Brasil sim é produzido alguns metais, né? São extraídos alguns metais. Então aqui ele pede para que você procure a colocação do país, né, dentro da posição mundial, e depois a localização das maiores jazidas de minério de ferro. Quais são as maiores? Nós sabemos que hoje, quando se fala do estado de Minas Gerais, nós tivemos dois problemas lá. Na atividade 4C, ele coloca o seguinte: realize uma pesquisa de campo com uma visita a um ferro velho. Então, pessoal, é interessante, né? Caso nós estivéssemos na escola, eu até iria pensar em um ferro velho próximo à escola para estar levando uma sala de cada vez. Eu acho interessantíssimo essa atividade prática, essa análise de você ir com os seus colegas. É bacana isso. Mas hoje nós estamos aí em quarentena. Se você tiver a possibilidade, né, de um ferro velho próximo à sua casa, com acompanhamento de um adulto, mesmo sabendo, né, que você já está aí no ensino médio, que você já acha que você é um adulto, mas não, né? Você não é. Então, com acompanhamento de um adulto, né, que possa estar te levando, utilizando de máscara e tudo certinho, você tiver como fazer essa atividade prática, bacana. Mas eu aconselho que neste momento, tá, enquanto essa aula está sendo transmitida aí durante o período de quarentena, porque possa ser que você esteja assistindo e já passamos o ano de 2020, vai saber, tá? Mas enquanto a gente está na quarentena e não há essa possibilidade, não tem quem te levar, ou você correria um risco muito grande, sei lá, com casos de Covid aí próximo da sua casa, que você tente fazer uma pesquisa na internet, tá? A pesquisa de campo ela é mais interessante, mas enfim, se não é viável agora, você pode estar fazendo uma pesquisa mesmo, colocando quais são os objetos metálicos encontrados, né? A gente consegue até ter uma noção mais ou menos de alguns objetos. A partir desses objetos que a gente sabe que são, né, descartados em ferro velho, qual será o metal, né? Qual é o metal ou os metais? Nós sabemos que existem algumas substâncias que são ligas metálicas, né? Formado por mais de uma substância, mais de um elemento químico. Depois, qual é o preço, né, de compra e venda, que aí a gente vai ter que ter mais ou menos uma base também na pesquisa de internet, e qual será o destino deste material, beleza? Pessoal, a atividade 4C é uma atividade muito bacana para a prática, mas caso dê para ser feito. Se não dá para ser feito, paciência, você vai ter que fazer uma pesquisa na internet, tá? A atividade 4D pede para que seja feita uma pesquisa também da produção e descarte de ferro e cobre, tá? Aqui só fala do cobre e do ferro, lá você vai relacionar outros metais, considerando os aspectos geográficos, sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais na produção, certo? Então é uma pesquisa mais aprofundada, que engloba questões sociais, questões tecnológicas, enfim, tá? Não é só porque quando a gente pensa, por exemplo, em metais e descarte, a gente analisa geralmente os aspectos ambientais, certo? Que é um dos mais importantes também, mas não é o único. Depois ele coloca aqui, ó, siga as orientações do seu professor e apresente um produto final, que seria um seminário, tá? Na escola nós poderíamos fazer uma maquete, enfim. Vocês podem observar que essa atividade aqui, pessoal, a atividade 4 é uma atividade de pesquisa, tá? Colocando a atividade 4C, uma atividade importantíssima para o período presencial, para que a gente faça uma visita a um ferro velho, sei lá, uma possibilidade aí da volta às aulas, né, quando normaliza tudo, mas nesse momento, infelizmente, vocês vão desenvolver essas atividades baseado na pesquisa de internet, tá? Pessoal, a única orientação que eu deixo em relação a essa aula para vocês é a seguinte: surgiu algum trecho, algum ponto, pesquisou alguma coisa que você não conseguiu entender? Ah, eu achei tal fonte que falava uma coisa e numa outra fonte eu achei outra. Deixe um comentário no vídeo que a gente pode fazer uma espécie de chat e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Mas não tem tanto segredo na atividade 4. A atividade 4 é uma pesquisa. E para você que é meu aluno do Google Class, basicamente alguns pontos mais importantes que aparecerem principalmente quanto à parte ambiental, eu vou estar colocando algum questionamento lá no Google Class, certo? Desde já, pessoal, é como eu disse, essa aula é uma aula mais simples, mais básica, porque ela vai se basear na pesquisa, mas nas próximas aulas nós vamos retomar algumas atividades, principalmente de balanceamento químico, para reforçar esse conceito, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.